Olá, vamos aqui para o vídeo 3, começar a falar aqui sobre objetivos do planejamento e controle de capacidade. Nós temos aqui como do, objetivos, né, do planejamento e controle de capacidade, nós temos velocidade de resposta, flexibilidade, confiabilidade do fornecimento. A velocidade de resposta, a demanda do cliente pode ser melhorada, seja com o aumento dos estoques ou pela provisão deliberada de capacidade excedente, evitando filas, né? É isso que vai fazer com que eu tenha uma resposta melhor, né? Quando eu quero, por exemplo, pronta entrega, eu tenho sempre o produto em estoque. Quando vocês chegam numa loja para comprar, a velocidade de resposta é imediata. Vocês olham na vitrine, gostam do sapato, a balconista vai lá e pega o sapato e lhe entrega, né, na hora. Quando você faz uma compra pela internet, a velocidade de resposta é demorada, né? Normalmente você só vai ter aquele sapato daqui a 10 dias, mais ou menos, né? Então, são coisas diferentes, né? Então, depende de como é que eu vou trabalhar, eu vou ter um planejamento de capacidade diferente. O lojista, ele tem que ter todos os sapatos que estão na vitrine no estoque dele. Já quando você faz uma compra pela internet, normalmente o vendedor ele nem tem aquele sapato às vezes na loja, ele vai encomendar e vai vir o sapato para você, tá certo? A flexibilidade, especialmente a de volume, será melhorada por capacidade excedente, né? Então, toda vez que eu tenho um excesso de capacidade, né, eu consigo produzir coisas diferentes, né? Vamos dizer que eu tenha uma máquina para fazer 100 peças de um produto, minha demanda é 60, eu vou fazer essas 60 peças, depois a máquina vai ficar lá ociosa, sem produção. Eu posso então colocar um outro produto e fazer um outro produto. Eu tenho uma flexibilidade para mudar aí o meu mix de produção. Então, especialmente a de volume será melhorada por capacidade excedente. Se a capacidade estiver em equilíbrio, a operação não será capaz de responder ao aumento da demanda. Tá, no caso não do mix, mas do volume, eu tendo uma capacidade excedente, eu também vou ter condições de atender um pedido extra do meu cliente. Então, meu cliente está acostumado a me pedir sempre 100 peças de um produto, e naquele mês ele aumentou as vendas dele e me pediu 150. Como eu tenho capacidade, eu vou e produzo 150 para ele e entrego. Com isso daí eu não permito que o meu concorrente forneça para ele, né? Não deixo que ele vá buscar essas 50 peças excedentes do meu concorrente. A confiabilidade do fornecimento será afetada pelo nível de proximidade entre os níveis de demanda e da capacidade máxima da operação. Aquela história, né? Se eu estiver trabalhando no limite da minha capacidade, qualquer probleminha que eu tiver na minha linha de produção vai impactar no resultado. Então, a minha confiabilidade vai ser menor, né? Vamos dizer que eu estou lá produzindo, eu tenho capacidade de fazer 100 peças no mês, foi vendido 99 peças, a minha folga é uma peça só e dá um problema na minha principal máquina. Eu vou ser obrigado a ficar 2, 3 dias parado. Claro que eu não vou ter mais condições de entregar as 99 peças para o meu cliente, tá certo? Porque eu já estou no meu limite de capacidade, né? Se eu estiver trabalhando só num turno, menos mal, eu vou fazer outros turnos, vou aumentar aí o meu custo de fabricação. Mas se eu já estiver trabalhando nos 3 turnos, pronto, eu já perdi as vendas aí, não vou ter como entregar. Então, a confiabilidade será menor quanto mais próximo da capacidade total estiver a demanda, pois menos a operação conseguirá lidar com as possíveis interrupções, né? Bom, as etapas do planejamento de controle. As etapas necessárias para tomar a decisão. Primeiro, medir níveis agregados de demanda e capacidade para o período de planejamento. Então, eu tenho que ter noção de quanto é que vai ser a minha demanda, né? E também tenho que saber qual é a minha capacidade naquele período também, né? Tem que ter as duas informações. Identificar as políticas alternativas de capacidade que poderiam ser adotadas em resposta a flutuações de demanda, né? O que pode ser? A demanda pode aumentar
eu tenho condições de aumentar a minha capacidade, eu consigo fazer novos turnos, eu consigo colocar uma turma extra para trabalhar, tá certo? Eu consigo comprar peças de um terceiro e entregar para o meu cliente no mesmo tipo de qualidade. Enfim, eu tenho que ter quais são as alternativas para que eu possa aumentar a minha capacidade. E diminuir a mesma coisa, né? Se a demanda cair, em termos de produção, eu vou ter que diminuir o quadro, né? Então, se eu estiver trabalhando em 2 turnos, eu passaria a trabalhar em um turno só, teria que relocar pessoal e tudo mais, diminuir o número de horas trabalhadas, enfim, daria férias coletivas, né? O que normalmente acontece aí com as fábricas de automóveis quando as vendas caem, né? Férias coletivas por um período, o pessoal fica lá e depois aí sim começam as demissões, né? É, identificar as políticas alternativas de capacidade que poderiam ser adotadas em resposta às flutuações de demanda, é isso que nós acabamos de ver. Escolher a política de capacidade mais adequada para a sua circunstância. Claro, eu tenho todas essas possibilidades, eu vou ver qual que é a melhor se encaixa, né? No caso de aumento de demanda, posso fazer hora extra, né? Se for por pouco tempo. Se for por muito tempo, se a demanda for realmente alta, for permanecer, talvez seja melhor contratar uma turma extra e colocar num turno a mais lá para produzir, do que pagar hora extra, porque a hora extra é cara, né? Enfim, se for no caso contrário de diminuição de demanda, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir turno, talvez eu tenha que relocar pessoal para outras áreas, enfim, eu vou ter que ter aí uma alternativa para isso tudo. Etapas de planejamento e controle de capacidade, né? Então, para mim fazer esse estudo, todo esse estudo, eu preciso primeiro o quê? Eu preciso ter uma visão de marketing. Marketing são os olhos da área de produção. São eles que visitam os clientes, são eles que fazem entrevista com os clientes, são eles que andam na área dos clientes, são eles que têm contato lá com a ponta, né, do consumidor. Então, eles têm que fazer uma visita, preparar sempre um relatório, né? E nesse relatório deles, colocar o que eles encontraram, né? Qual é o volume de materiais que o cliente tem no estoque dele, né? Se é pouco, se é muito, se o consumo do cara tem previsão de aumentar ou não. Enfim, essas informações são fundamentais, né? Para você se preparar para o aumento ou diminuição da sua demanda, da sua capacidade, aliás. Tá? Se aumentar ou diminuir a demanda do seu cliente, você vai aumentar ou diminuir a sua capacidade. Tá? E normalmente o pessoal de marketing tem que expressar esses valores em unidades de capacidade, né? Como eu falei para você, leitos por hora, hora máquina, toneladas por hora, né? Pessoal operacional necessário. Então ele tem que colocar uma unidade, né? Olha, a nossa fábrica aqui trabalha com toneladas por hora. Então ele tem que trazer lá um relatório dizendo o aumento previsto para o ano seguinte, 2021, é de 10 toneladas por hora no próximo ano. Vai aumentar em 10 toneladas por hora. Então esse cara vai fazer as contas, isso por mês vai dar tantas toneladas, 2.000 toneladas mês, por exemplo, considerando 200 horas por mês. Tá? Então, é uma informação. Ser o mais exato quanto possível. Né? Então, se eu falar, ó, são 200 toneladas e meia, né? 200 toneladas e meia vai ser o aumento. Né? Quanto mais exato ele for, melhor para a minha previsão. Tá certo? E caso ele não tenha tanta certeza, ele dizer qual é o seu grau de incerteza. É 5%, olha, é 200 mais ou menos 5%. Então esse mais ou menos 5% pode ser que seja aí 195 ou 205, tá? Tá certo? E aí vai, né? Perdão, seja 190 ou 210 toneladas de aumento para o ano. Bom, esse é o lado da área de marketing. A outra coisa importante é a questão da sazonalidade. Eu também tenho que considerar a demanda dos meus clientes e também a sazonalidade. Eu tenho flutuações sazonais de demanda, né? Então eu tenho que saber que tem alguns produtos que não são comprados e nem vendidos durante o ano todo de forma igual,
né? Por exemplo, chocolate é um grande exemplo. A gente sabe que o consumo de chocolate, com exceção desse ano aqui devido ao coronavírus, tá? Que o grande consumo de chocolate é no período da Semana Santa, tá certo? Que os fabricantes de chocolate já começam a produzir o chocolate lá em dezembro, estocam para poder atender o consumo nesse período, que é um período curto, né? Então tem uma grande flutuação aí de demanda, né? Tem outro problema, é a flutuação de suprimentos, na parte de suprimentos. Por exemplo, a área de farinhas, né? A colheita de trigo, de soja, tem períodos para colheita, né? Principalmente do trigo. O trigo tem períodos no ano que você colhe o trigo. Passou daquele período, não tem trigo, né? Porque são regiões temperadas, então é um produto que dá mais nas regiões frias, né? Argentina, Uruguai, são os nossos fornecedores aqui no Brasil, né? E na Europa também, certo? Então eu tenho que ver, se tiver algum problema na safra deles, eu posso ter problema aqui no Brasil, tá certo? Dos fornecedores de farinha aí para fazer pão, macarrão, etc. e tal. Então eu pego esses dois fatores, a previsão de vendas, mas a sazonalidade de demanda, e aí eu tenho a capacidade de fazer uma medição da demanda, né? Uma estimativa de quanto é que vai ser a demanda, né, do meu produto para o meu produto no ano seguinte. E aí eu tomo uma decisão, né? As decisões de trabalhar em hora extra ou contratar pessoal extra, em geral, são baseadas nos níveis da demanda prevista, que na prática podem diferir consideravelmente da demanda real ou serviços insatisfatórios, ou real, ou conduzindo a custos desnecessários ou serviços insatisfatórios ao cliente. Foi o que eu disse, né? O serviço insatisfatório ao cliente é porque às vezes eu sou obrigado a colocar uma pessoa com menos qualificação, que vai atender ali ao problema naquele momento de mão de obra, mas o nível de qualidade vai ser inferior. Isso pode trazer problemas lá na frente, né? Aqui nós temos um gráfico, né, mostrando aí essa linha azul, né, é a variação da demanda com o tempo, tá? A minha demanda está variando aí. Parece até bom, parece não. Tem aqui o consumo, né? Dependendo do período do mês, do ano, eu tenho maior consumo ou menor consumo. E a linha rosa, ou roxa, ou vermelha, não sei como é que está aparecendo para vocês aí, é a minha estimativa de capacidade atual. Então eu tenho ali uma demanda variável, tá certo? E uma capacidade fixa aí no caso, né? Eu tenho uma capacidade de tanto ali. Vamos dizer que essa linha vermelha seja na posição 100. E a minha demanda fica variando aí, e tem momentos que ela vai acima de 100, né? Nesse caso aí que foi acima de 100, seria, por exemplo, o caso dos ovos de Páscoa, né? Quando eu sou obrigado a fabricar muito mais do que o normal para atender aí um consumo, uma demanda, né? Quer dizer, a demanda é muito grande naquele período, eu vou ser obrigado a gerar uma capacidade ali extra, né? Que está acima da minha capacidade normal para poder atender aquele pico ali, certo? Bom, vocês veem aí que normalmente, né, eu tenho aí ó, a minha demanda e eu tenho uma estimativa aí, né, a probabilidade, somente 10% de probabilidade de demanda ser maior, né? Então, quando o pessoal de marketing vai lá, eles traçam essas curvas aí e falam, olha, a demanda atual é essa, pode vir a tanto, eles te dão uma faixa aí para você ver qual seria a demanda daquele produto, para mim poder calcular a minha capacidade. Ok? Bom, aqui tem alguns exemplos, né? Outros gráficos aí que mostram a demanda, né? A demanda de um hotel, por exemplo, né? Janeiro, fevereiro, março, junho. Então, cada mês desse você tem essa curva que mostra aí a taxa de ocupação dos quartos, né? No outro gráfico, que é o de materiais de lã, né? Você também tem outro gráfico mostrando ali o consumo, né? Unidade por mês de peças de lã, de malha de lã,
né? Então você vê aí mês a mês qual é o consumo, qual é a minha demanda e com isso eu vou ter condições de calcular a minha capacidade. Na indústria de alumínio também é a mesma coisa. Como o alumínio é um produto cada vez mais usado, você tem aí um aumento crescente do consumo de alumínio, né? Ok? Eu vou dar uma paradinha aqui também para evitar de estourar aqui a memória.